Estamos aqui hoje com o professor doutor Gabriel Monteiro, um grande amigo, um fenômeno, sinônimo de competência para mais um episódio, mais uma gravação do nosso podcast disruptivo do MindVet. Gabriel, agradecemos, estamos honrados com a sua disponibilidade, com a sua presença. Vamos fazer aí mais uma entrevista bacana. Eu que agradeço pelo convite, Gorete, é um prazer, né, Guará, eu conheço sempre vocês pelo sobrenome, né, e às vezes eu até confundo o nome de vocês por não ter muito hábito. Outro dia eu até estava conversando, mas realmente é um prazer vir aqui e participar dessa proposta tão interessante que vocês têm, que a gente conversa a respeito de pontos aí técnicos e pontos não muito técnicos, e que todos são extremamente relevantes aí para a nossa carreira profissional. É um prazer estar participando aqui com vocês. Gabriel, bem-vindo, muito obrigado pelo convite, é uma honra realmente para a gente te receber, estar falando com você. Você tão novo, mas já é uma referência para a gente, para todos nós, né? Referência hoje no Brasil, então a gente fica muito feliz. E a primeira coisa que a gente gostaria de falar com você, assim, você tem um currículo impecável, tem uma trajetória absolutamente completa na reprodução equina, né? Teve a formação, talvez hoje no Brasil, mais completa possível. E eu gostaria de saber, lá quando você começou na graduação ou antes de fazer a graduação, se você já tinha essa meta traçada, esse objetivo traçado de fazer um pós-doutorado, de ser um professor de uma universidade federal, se você tinha esse objetivo em mente ou se as coisas foram acontecendo naturalmente e você foi ultrapassando as etapas gradativamente. Então, assim, em relação a algumas decisões, elas aconteceram muito novo, né? Eu acho que desde de criança, eu sempre quis fazer algo relacionado com veterinária, desde pequeno, né? Quando me perguntavam lá, criança, o que que eu ia fazer, eu sempre coloquei. Eu falo por talvez ser muito focado, eu até fico pensando, às vezes, se eu acreditei tanto nisso que as coisas aconteceram. Mas, assim, desde pequeno eu tenho esse ponto muito forte para mim. Tenho tios que tinham sítios, fazendas, e que sempre eu tinha contato, ficava nas férias, e era uma coisa sempre que fez muito sentido na minha vida. Meus pais não têm contato com fazenda, com sítio, mas isso sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, assim, em relação à área, eu pensava desde criança, eu prestei vestibular, talvez algumas coisas até vocês não saibam, né? Mas entrei na zootecnia, eu fiz 1 ano e meio de zootecnia lá na Unesp, não, desculpa, lá em UFV. Viçosa. Inicialmente eu comecei em Lavras, né? Eu prestei o concurso em 3 universidades, aí eu passei em Lavras, em Viçosa e na Unesp. E aí eu acabei indo para Viçosa, que estudei um pouco, vi o foco que eu gostaria de trabalhar, que eu sempre pensei em trabalhar com grandes animais, tinha um pensamento em reprodução e também na parte de melhoramento genético, que na época eu gostava, e aí eu entrei na zootecnia. Nesse momento aí inicial, eu conheci um pouco mais as áreas e surgiu uma oportunidade de prestar uma prova interna da UFV, na Universidade Federal de Viçosa, para a área de veterinária, e eu acabei prestando meio no susto, né? Porque foi uma coisa que aconteceu muito. Eu estava andando lá na reta da faculdade, de repente alguém comentou na fila do restaurante universitário que tinha aberto vagas para veterinária. Aí eu já tinha desde que eu entrei na zootecnia e comecei a
entender um pouco mais as áreas, eu já comecei a ver a tendência para a área de reprodução, e aí eu já ficava pensando nesse fato de que talvez a zootecnia não seria o melhor caminho. Não que eu não gostasse da área, eu gostei muito do curso, mas os meus propósitos eles eram um pouco diferentes do curso que eu estava. Não que fosse um curso que eu não gostasse, porque realmente eu gostava bastante. Aí eu fiquei sabendo, fui lá na parte relacionada Registro a isso escolar. de vagas, no registro ali, num Do setor que tá, Bernardão. Bernardão, que era o setor relacionado a essas vagas lá, e perguntei eles, então, a inscrição é até 2 horas da tarde, tipo, isso foi, né, 2, 4 horas da tarde, um negócio assim. Aí eu Daquele lembro que eu dia. liguei daquele dia, e tipo, eu nem tinha procurado e tal. E aí eu peguei, liguei para os meus pais, falei que estava pensando em prestar a vaga e tudo mais. E aí eu falei, eu vou fazer, porque era uma inscrição barata. Eu falei, eu vou fazer, e caso eu passe, eu vou decidir. Só que eu nem li que na hora que eu assinei o documento era automático, tá? Mas aí tudo bem. Mas até então, e isso eu acho que começa a mostrar um pouco também algumas características minhas, mas a partir do momento que eu vi essa possibilidade, eu logo já foquei nessa possibilidade, o que isso geraria de mudança. E em uma semana eu já estava completamente focado em passar nesse processo. E aí eu prestei, acho que em 2, 3 semanas, a prova. E passei e fui para a veterinária. Né? Então, assim, eu lembro isso que eu falei, que, que eu não tinha visto o documento, porque eu prestei a prova e saiu o resultado e minha matrícula já passou a ser veterinária e não zootecnia. E tipo, o que aconteceu, né? Foi muito rápido o processo lá, e de repente eu estava na veterinária, que era um curso que desde criança é o foco. A gente pensa em veterinária por ser um curso mais conhecido, que a gente acaba tendo a gente conhece um pouco mais também do curso, né? Do que o curso de zootecnia, que tem algumas diferenças, até dependendo da universidade. A veterinária, eu vejo que ele é um curso mais padronizado e tudo mais. Mas beleza, então eu entrei na veterinária, e desde que eu entrei na veterinária, eu comecei a entrar em algumas possibilidades que eu tinha, mas desde que eu entrei na veterinária, eu queria ser professor de reprodução Nossa, que e top. queria saber fazer mestrado, doutorado, para ser um professor de uma universidade pública, em função das possibilidades, né, que isso nas possibilidades que me proporcionaria ali, né, em função à pesquisa, ensino, em liberdade de alguns pontos, né, em você realmente se dedicar em alguns pontos que você acredita. E sempre foi muito forte essa parte de educação, essa parte de reprodução, e aí eu acabei aproveitando todas as oportunidades. Embora, né, Mas, na verdade, você foi atrás de todas, né? assim, o ponto é que, apesar de saber que eu queria aquilo, eu acabei fazendo uma estratégia de como aquilo seria possível na minha realidade, né? Então, assim, eu sabia que tinha pontos mais fortes possíveis no momento, e eu tentei aproveitar todos eles, né? Desde quando eu entrei na faculdade, eu entrei no primeiro período já em estágios, entrei na parte de pesquisa, que para mim era um objetivo que eu queria para a minha vida, e para mim a melhor forma de saber se vai dar certo ou não é testando, né? E aí eu já comecei a fazer, entrei em monitorias, fiz monitorias em 3 áreas, em áreas um pouco diferentes da que eu trabalho hoje, que é biofísica, histologia, patologia. Fiz na reprodução também um tempo, um acompanhamento, e fiz
Aí, quando eu estava... Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, Não, tá Eu quero aqui. tranquilo, pode saber. Eu falar. que... Eu Eu quero lembro saber. que o Gabriel, você fez com a Marlene, não foi? Na época, essas monitorias, elas eram aquelas monitorias mais gerais que abriam, não especificamente com um professor específico, né? Tanto na biofísica era com a professora, que é hoje, agora eu não lembro o nome dela, que eram com 2 professores, e a histologia também era mais geral, que era lá nas Pessoal da disciplinas biologia? que tinham vários professores, nem sei quantos, 8, 10 professores em cada disciplina lá. E aí depois eu fiz na patologia, estágio, só que eu fiz iniciação científica com a Verônica. Não sei Ah, se era tá. com a professora Verônica da Ah, De clínica. sim, clínica. sim. De clínica. Sim, sim. É. E E você assim, chegou, né? Gabriel, você chegou a mexer Ah, com reprodução de outras espécies antes de mexer com equino, ou você já foi direto para as éguas e para os garanhões? não. Na verdade, nesse momento, os cavalos não estavam na minha vida ainda de uma forma diferencial. Vou colocar. Eu sempre gostei muito de grandes, isso realmente era o que fazia brilhar, né? Aquele negócio Tá? que é diferente, mas o desenvolvimento profissional e também até o entusiasmo que eu tinha com as espécies, eles mudaram bastante no decorrer da minha graduação e até depois na residência e mestrado. Porque, assim, inicialmente eu queria trabalhar com reprodução e eu pensava em grandes animais. Bovinos era uma área que, em função da zootecnia, eu tinha mais contato, e aí eu comecei a aproveitar clínica de grandes animais que eu acompanhei lá do início ao fim da faculdade, né? Então, assim, a clínica ali era bem ativa, a reprodução realmente eu não tinha muitas atividades a fazer e tinha algumas dificuldades em função da equidiocultura, em função da distância, né, e aí eu não consegui na época, não tinha carro, o tempo me limitava um pouco, e as atividades também, elas não estavam muito fortes naquele momento. E aí eu fui pegando as possibilidades de monitoria, de projetos de pesquisas na área de clínica, que eram áreas que me aproximavam dos grandes animais, mas eu fiz também PDPL, né, que é o do convênio Nestlé, eu fiz 2 fases, e na segunda fase eu estava no 6º período, aí surgiu uma possibilidade de ter iniciação científica. E realmente, assim, a pesquisa, a parte do mestrado dependia disso, para mim era uma situação bem interessante. E aí eu entrei na iniciação científica na área de clínica de equinos. Eu trabalhei com dermatologia, com a professora Maria Verônica, e para mim foi um aprendizado muito, muito legal. A Verônica, ela me ajudou muito na parte de orientação, ela me ajudava, exigia, e eu funciono muito bem dessa forma. A gente teve uma Sob relação pressão. muito boa. A gente teve uma Aguenta a relação pressão. muito boa e eu aprendi demais assim com essa parte de metodologia científica, de desenvolvimento, onde procurar, e isso me ajudou muito nas outras fases. E simplesmente, né, nessa época, eu precisava animais para fazer o projeto de iniciação científica, aí eu lembro que não estávamos achando, aí eu peguei e falei assim, professora, eu posso pegar as fichas para ver alguns animais que tinham problema dermatológico, alguns animais que tinham problemas parecidos que eu queria, e comecei a ligar e fazer contato com vários áreas. E, de repente, eu estava dentro do Aras, estava com contatos com equinos e simplesmente fui fagocitado pelo equino. Né? Porque, assim, eu comecei a me envolver com ali os projetos de equinos, com os Aras e tudo mais, e simplesmente não consegui mais pensar em outra coisa desde então.
porque, assim, é muito diferente a relação. E quando eu entrei na veterinária, eu fiquei muito empolgado por algumas áreas da veterinária, que são as áreas mais clínicas, né? Uma área mais diagnóstica, eu gosto bastante de diagnóstico, eu trabalho bastante com isso. E eu sempre gostei dessa área, sabe? Eu acabei, saindo um pouco da parte de produção, porque eu gostava dessa avaliação mais individual, dessa tentativa de resolver problemas, talvez por eu gostar de desafios, né? Isso me motivava, não que nas outras áreas você não tem diferentes formas de desafios, mas para mim começou a fazer muito sentido eu pegar animais que tinham problemas e conseguir resolver, e como eu faço hoje, que é uma coisa que me realiza muito. E acabei tendo esse contato cada vez mais com equinos, e as coisas só foram crescendo nessa área. E posso continuar O Pode mestrado, no o final da mestrado, graduação? Gabriel, Ah, tranquilo. o- É ah, só rapidinho, Rafael, que o Rafael teve aula com o professor Eduardo Leite Gastal. E, aham. e nós não tivemos esse prazer, né, Gabriel? E o não, não. Gastal é uma referência para a gente mesmo assim, né? Não, com certeza. Na época que eu entrei, né, o Gastão não estava mais, né, pelo menos quando eu entrei ali nas matérias um pouco mais especializadas, mas eu acredito que nem você, né, Guará, pegou Não, eu ele peguei lá. estágio com ele. Aula Ah, tá. estágio. Com ele e o Luciano, que era orientado dele de mestrado na época. Luciano Sim. Andrade Silva. Não, conheço o Luciano. Então, o Gastal eu não peguei ele lá na época, né? Porque, assim, como eu falei no começo também, eu até tentei fazer estágio na Equidio, mas para mim ficou inviável pela luz. E aí eu acabei não conseguindo acompanhar. Mas, assim, foi uma coisa que aconteceu, apesar de sempre gostar de bovinos e equinos, eu comecei a trabalhar e realmente o negócio só foi crescendo. E eu realmente, outras pessoas que trabalhavam com equinos, que já tinham foco, às vezes, desde o início da graduação, o meu foco foi ser em professor de reprodução. Eu não tinha esse foco em equino, especificamente. E eu acho que Uhum. isso é um ponto muito relevante da gente saber o que a gente quer. Sim. Porque eu fazia estágio em pequenos animais, nas férias, porque eu queria também, como sendo professor, e a maioria dos professores, eles não atuavam em uma espécie única, eu sempre procurei uma especialização geral, não deixando de lado o meu foco principal, sabendo que existiam possibilidades no meio do caminho e a gente pode seguir em qualquer ponto ali, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre pensei no desenvolvimento da minha carreira. E nunca também deixei que meu coração fosse silenciado. Eu sou movido por empolgação, como a gente já conversou em alguns momentos, e para mim realmente é muito difícil eu conseguir desmembrar isso, né? Então, as coisas que eu gosto, para mim é muito mais fácil, né, se dedicar, é muito mais fácil você ser um bom profissional, porque aquilo é muito mais leve para você, é muito mais Perfeito. prazeroso e a sua dedicação ela é diferente, né? Então, assim, aconteceu isso, eu continuei fazendo bastante estágio na área de clínica e no último ano da minha faculdade, que foi o oitavo e o nono e Aí, décimo décimo. período, O estágio curricular. aí eu realmente falei, pronto, agora é todo na parte de reprodução. E eu tinha algumas dificuldades em relação a estágio, em função da parte financeira e tudo mais, mas eu fui conciliando todas as possibilidades que seria possível ali. E quando eu estava no último período, eu fui fazer estágio em Botucatu, né? E eu acabei indo, pedindo estágio, não
não estava conseguindo estágio na época, eu fui do mesmo jeito, pedi para o professor João, que eu não sei, provavelmente ele não lembre, mas eu cheguei na porta dele, a gente sabe o fluxo, e aí eu cheguei lá, falei, fui eu que pedi estágio, eu queria muito fazer, aí eles arrumaram um dia de estágio ótimo para eu acompanhar, porque eu queria fazer já residência nesse momento. Eu nunca pensei em fazer residência, porque na época eu não via que tinha residências específicas na área de reprodução, eu não tinha conhecimento. E lá no último ano eu vi, né, que tinha residência na área de reprodução. A Priscila Fantini, que hoje também trabalha comigo aqui, ela estava fazendo estágio em Viçosa e me falou que tinha essa residência, porque ela era residente lá na parte de clínica, e aí ela falou dessa possibilidade, eu achei interessante, eu fui, tendo estágio ou não, para conhecer. Sem nenhuma indicação, Gabriel? Não tinha ninguém te Não, indicando, ninguém te empurrando, te não. impulsionando? Na verdade, naquela época também, essa forma de contato com os professores, pelo menos a minha experiência que eu tive, todos os estágios eu consegui enviando o contato direto, e aí eu fazia o convênio lá na faculdade, né, com as duas partes, e eu fui sempre com indicação, contato direto com as pessoas. Eu não tive essa indicação. Não que eu não pudesse, mas porque como eu fazia estágios muito mais na área de clínica e o foco principal era reprodução, eu nem tinha um contato muito íntimo nessas duas áreas. E talvez por isso que eu fiz um contato direto. Eu não lembro exatamente, mas eu via que isso também era mais comum na época, Gorete, eu não É, sei. não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Então, E na era verdade a tudo gente tinha que direto, fazer o estágio e a gente corria atrás, correr porque não atrás. tinha comissões, não tinha esses pontos hoje que eu vejo aí de setores de estágio com esse objetivo, né, esses núcleos de áreas para a gente já ter uma facilidade maior de estágio. Era mais difícil enxergar isso, né? A comunicação não era tão fácil. Eu lembro que Botucatu sempre foi difícil, né? De conseguir estágio, de passar na residência. Então, assim, já um mérito grande, né? Grande, né? Ô, Gabriel, Não, pode e, falar. e aí você entrou na residência, né, lá em Botucatu, em fisiopatologia da reprodução, não é que chama? Obstetrícia. E É, obstetrícia, exatamente. E, inclusive, são de todas as espécies, né? sim, sim. Lá. Tem uma passagem muito bacana lá, Rafael, que eu acho que você não sabe, você não lembra. O Gabriel também talvez não lembre, eu lembro exatamente a data. Ah, Em 2000, eu não sei se o Gabriel estava na residência ou no mestrado. Em 2007, a minha esposa foi fazer parte do mestrado dela lá em Botucatu, com o Sercoro Borges, Alexandre Sercoro Borges. E eu fui acompanhando, estava recém-casado, rapaz, tinha casado de pouco, fui acompanhando minha esposa lá para Botucatu, ela passou uma semana lá fazendo tese de mestrado, e eu fiquei lá, a esmo lá. E o Rafael conseguiu o contato com o Gustavo me recebeu, e quando eu cheguei lá, eu encontrei o Gabriel. Tava o Gabriel, se eu não me engano, a Priscila, deve ser Priscila Guasti, Gabriel. Priscila Guache. Eles estavam fazendo um experimento que aí eu não lembro se era da residência ou se era do mestrado. Pode Mas ser do meu mestrado, mas eu estava na residência nessa época. vocês já estavam trabalhando com as sondas fluorescentes. E uma coisa que me marcou muito, Rafael, foi o seguinte: nessa época a gente estava aprendendo sobre congelamento de sêmen, né? Estava aprendendo a congelar os cavalos e de repente eu estava lá dentro do laboratório da Unesp de Botucatu vendo o Gabriel congelar sêmen. ó, Então foi assim, um aprendizado para mim que eu nunca mais esqueci, sabe? que Eu lembro beleza. o período que foi 2007, sabe, Gabriel? E a gente tinha, assim, algumas dúvidas em relação à metodologia, e aí eu lembro lá, você me mostrou o laboratório todo, eu vi você congelando bastante cavalo.
Não sei se você lembra dessa passagem. Eu lembro até, eu não lembro detalhadamente dessa situação. Eu lembro que às vezes é porque assim, na época, depois eu acho que em função do contato com a Fernanda, com o Jair, eu acabei tendo, sabe, aquela sedimentação de detalhes, de amizades que a gente tem dos nossos amigos, que acabou aproximando muito e tendo um detalhamento maior. Nessa época, eu lembro de algumas pessoas que o Gustavo levou lá na faculdade, mas eu não lembro de quem eram, né, as Sim, sim, pessoas, sim. porque depois a gente acabou conhecendo bastante à distância, né? E, Aham. tipo, a gente se conhece em vários aspectos, por estágios, por Sim, sim. conversas, as mídias sociais acabaram aproximando, mas Perfeito. nessa época eu não lembro desse detalhe, muito menos do que você está falando, de ter Mas eu lembro, encontrado. porque eu fui Ah, muito bem recebido, vocês estavam trabalhando, eu fiquei lá quietinho, sem incomodar, mas eu lembro que foi muito marcante, que eu estava aprendendo a congelar sêmen na época e de repente eu estava dentro do laboratório vendo vocês fazerem com o maior capricho do mundo, né, com toda a tecnologia, foi bem marcante para mim. que bom, que bom. É, bom demais. É, Qual foi o tema, posso. Gabriel, do Ah, mestrado? então, eu trabalhei com biotecnologia de sêmen e eu trabalhava com congelamento de espermatozoides do epidídimo. E Oi? esse trabalho ficou bastante conhecido, né? Na época, né? Então, assim, eu entrei na residência e a gente começou a ver muitos animais, né, morrendo e a gente estava à procura de possibilidades de congelamento. E até 2006, né, num trabalho que, 2008, que um trabalho que foi publicado de espermatozoides do epidídimo, que na verdade foi feito lá em Botucatu, eu acompanhei alguns pontos, mas não foi do meu mestrado, a fertilidade era considerada baixíssima, né? Os trabalhos de 2002, 2004, 2006, eles consideravam que você conseguia congelar, mas a fertilidade era muito baixa. Então, com os testes que a gente começou a fazer, que talvez seja isso, Guará, que você está comentando, porque assim, em agosto de 2007, quando eu estava em 4, 5 meses da residência, eu comecei a fazer o projeto piloto do meu mestrado, né? Porque lá a gente mandava, submetia o trabalho para aprovação da bolsa bem antes do início do mestrado, porque ele demorava 3, 4 meses para avaliação, aprovação e saía em janeiro, fevereiro. E aí a gente já tinha feito uma metodologia, a gente já estava testando alguns pontos e talvez seja nesse ponto que você chegou, mas não era do meu mestrado, mas Você estava estava na relacionado a residência, então, ele. nessa época. Estava na residência. Posso continuar a conversa Pode. só para finalizar ali? Você que manda. Não, o ponto assim, na minha graduação, né, como eu falei, eu fui sendo direcionado para uma área que talvez não era uma coisa que eu pensava lá no começo. A espécie não foi uma coisa que eu pensava no início, mas que hoje é extremamente determinante para mim, entendeu? Porque para mim hoje eu tenho um envolvimento muito grande em outras áreas de equinos e que realmente lá naquele momento eu não via a relevância na espécie. E isso é muito importante a gente perceber, né, que os caminhos eles vão nos colocando em situações que às vezes a gente vai se moldando e inclusive isso na graduação, né? Para um graduando hoje, às vezes a gente, não gosto muito daquela área e nem se permite talvez a gostar, né? Então é muito importante, eu sempre falo aqui, né? Você não é obrigado a gostar de todas as áreas e como eu fiz, acho que na minha vida, assim, eu sempre pensei nisso. Mas se eu tive compromisso com alguma coisa, eu quero cumprir, quero sair bem e o aprendizado já foi, já aconteceu. Foi desse jeito que as coisas aconteceram na graduação. Eu fiquei na clínica muito tempo, adoro clínica, adoro cirurgia, gosto também da reprodução, que é a minha
A DOS também não. Eu adoro reprodução mais do que esses outros. Mas estou falando, essa junção, né, das outras áreas, elas foram muito importantes para mim e elas me moldaram da forma que eu trabalho com reprodução hoje. E que é uma necessidade muito grande do mercado. E que, às vezes, a gente, lá atrás, se eu pensar, quando eu ficava, às vezes, querendo a área de reprodução e pegava a parte de clínica e achava que isso não era realmente o que eu queria. Em alguns momentos eu estava querendo, né, procurar uma especialização em um momento, mas isso acabou me moldando de um jeito a seguir na área de reprodução, às vezes com foco diferente e que para mim faz todo sentido hoje. Então, lá no final da minha graduação, eu fui para Botucatu, falei com o João, ele inicialmente falou que não tinha vaga, aí teve a necessidade de um estagiário, porque um estagiário não gostou do experimento com equinos lá no posto de monta, e aí ele falou, se você pudesse ajudar o mestrando, eu falei, com certeza, Pô, e eu fiquei mesmo. os 30 dias lá e foi muito legal. Aí virou a página Viçosa, muito importante na minha vida, Só, aprendizado, pode falar. se você me permite, só fazer um adendo, a gente conversa muito sobre isso, Gabriel. Você estava no lugar certo na hora certa. Isso os especialistas chamam de boa sorte, né? Que é você ter o terreno fértil, estar preparado para quando a oportunidade chegar, né? Exatamente o que aconteceu com você, né? Você estava completamente preparado e aberto para encarar o que aparecesse. E esse ponto, assim, por exemplo, porque eu falei, eu queria fazer mestrado e doutorado. Eu não falei residência. E depois falei que apareceu a residência. E por que que apareceu a residência naquele contexto? Na minha visão, naquele momento, eu precisava me sustentar naquele momento. E para mim, a residência ela fez também muito sentido nesse aspecto. Embora a bolsa não fosse grande, era uma bolsa que me permitia a ter independência financeira naquele momento. E que eu acreditei nisso e que realmente foi meu plano A e que para mim foi a melhor escolha que eu fiz sem ter planejado. Porque a minha necessidade, às vezes, de seguir a área de reprodução e que eu precisava ter essa independência no momento, fizeram eu escolher fazer residência, que para mim foi a escolha mais feliz que eu fiz. Aprendi muito na residência, foi uma área que eu aprendi de outras espécies e que eu adorei trabalhar com pequenos. Fiquei 7 anos, 8 anos em Botucatu, que eu já vou explicar os Nós vamos pontos, chegar lá. mas o ponto é que assim eu acompanhei uma rotina ambulatorial e que realmente me fez apaixonar por essa parte de diagnóstico, de fisiopatologia, e é a área realmente que eu tenho uma atuação profissional interessante hoje, né? Então, assim, eu peguei a residência, era um ano, aproveitei muito essa fase, momentos de bastante aprendizado pessoal, profissional, porque você começa a trabalhar com sistemas diferentes, pessoas de lugares diferentes, que você estava acostumado, né, a 5 anos numa instituição, você meio que considera que aquilo é o padrão de uma instituição, você vai para outra, Muda aprendizado de um completamente. ano muito Abre os horizontes, diferente, né? muito diferente, muito desafiador e que em pouco tempo eu comecei a ver todo o potencial naquele sistema e que eu aproveitei demais, né? Tive contato com muitas pessoas, assim, muitos cursos, muitos contatos, muitos estágios, muitas possibilidades ali no local, muitos projetos, né? O Gustavo
Fernanda, Iamê, passou em diferentes momentos, Elisa Santana, Jair, e vários pontos de encontro de pesquisas, né? Determinado professor ou pesquisador vão fazer análises lá. Então, assim, eu tive contato com muitas áreas, muitas espécies ali, Pegou a hype de Botucatu, né, Rafael? Com certeza, com certeza. A residência foi, então, uma situação que aconteceu e que acabou moldando os pontos que eu fui seguindo, né, no mestrado e até os pontos que eu sigo hoje, que lá em Botucatu tem muitos casos, assim, chega muitos animais para diagnóstico, para tratamento, existe uma casuística muito grande nessa parte ambulatorial, na parte de fisiopatologia. Isso me fez ter contato com muitos veterinários, pós-graduandos que, na verdade, se tornaram aí irmãos, né? E relações profissionais que foram muito fortes aí no meu desenvolvimento profissional, lá na pós-graduação, na continuação e nesse suporte que a gente sempre tem aí na nossa parte profissional, que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Eu até comento, né? A gente nunca vai ser bom o suficiente em tudo. Às vezes a gente consegue ter um direcionamento e uma especialização numa área que a gente vai conseguir resolver mais problemas, mas é importante, inclusive ontem a gente discutindo um pouco sobre isso, a parte de valorização profissional, e também é muito interessante que o profissional ele saiba até em que ponto que ele consegue dar um serviço de excelência ou cumprir realmente o que o proprietário quer. E quando isso começa a fugir da minha segurança, eu tenho pessoas que eu posso entrar em contato, discutir. Às vezes eu consigo conduzir a partir dessas conversas, né? Desenvolver aquele serviço e em alguns momentos eu passo esse serviço para outras pessoas porque eu já não consigo dar assistência nesse ponto. E é muito importante a gente entender isso e essas relações que eu tive aí muito fortes na minha pós-graduação, na Embrec, que eu retomei algumas delas, encontrei pessoas que fazia muito tempo que eu não encontrava, inclusive vocês lá, são situações muito interessantes para o nosso desenvolvimento profissional e que não acaba saindo, né, separando do nosso desenvolvimento pessoal também, que é muito importante a gente ter essas conexões para a gente conseguir viver, manter bem aí no mercado e desenvolver nosso lado profissional. Bom demais. Perfeito. Ô, Gabriel, você pegou uma fase, né, lá da Unesp, de Botucatu, uma fase muito produtiva, digamos assim, né? Pegou o auge do Botucrio, que foi um diluente que teve um impacto grande no congelamento, né? Para gente que está no campo, foi uma ajuda fantástica. E você teve a oportunidade de trabalhar com o professor Frederico Ozanam Papa, né? Que é uma referência, a gente pode dizer, mundial, e um cara que realmente revolucionou o congelamento de sêmen naquela época, né? E o continua sendo muito positivo até hoje. Então, conta um pouco para a gente, né? Na sequência, você vai entrar no mestrado, mas essa experiência de trabalhar com esses professores, não só o Papa, mas o Marco, que é extremamente renomado, o Meira, todo esse corpo docente lá de Botucatu e numa época extremamente produtiva, você já falou dos pós-graduandos, né, que são pessoas referências até hoje. Foi realmente uma época fantástica. Conta para a gente dessa experiência aí na sequência. É muito legal ter esse tipo de conversa, né? Porque eu acho que eu tenho uma necessidade muito grande de falar algumas coisas que talvez os meus orientadores, né? Eles não têm noção do quanto eles são importantes, né? Isso talvez seja uma responsabilidade grande, que eu vejo o impacto, né? E eu acho que eu tive muita sorte, né, em ter características diferentes de pessoas me orientando
E eu tive uma relação muito legal e um aproveitamento muito grande, tanto na minha orientação de iniciação científica, que me levou a um outro patamar, na parte de pesquisa e de disciplina e de alguns focos e de dedicação, que a professora Verônica, ela me passou muito forte isso, eu sou muito agradecido a ela. E também, agora falando mais da parte do meu orientador em Botucatu, que foi desde a residência, né? O Papa, a gente sempre teve muitas conexões positivas, eu acho que a gente trabalhou, na verdade, eu acho não, a gente tem aí uma relação profissional e pessoal muito legal. A gente foi se conhecendo durante a residência e eu fiquei até o pós-doutorado com ele de uma forma muito legal, né? O Papa, ele é uma pessoa que incentiva demais, muito empolgado, quer resolver problemas, ele é ativo, ficava ali o tempo todo. E eu acho que juntou duas coisas, né? Duas pessoas que tinham um objetivo, né? De eu querendo crescer profissionalmente, vendo muitas possibilidades naquele contexto ali de Botucatu, vendo o potencial daquilo, o número de projetos, também as possibilidades financeiras decorrentes dos financiamentos que a gente conseguiu. A gente trabalhou muito lá, o grupo inteiro, assim, várias pessoas ali, que eu nem vou colocar, você que falou da Priscila, Iamê, Elisa, mas tem muitas pessoas ali que estavam diariamente trabalhando, cada um no seu foco principal, e foi muito legal todo esse aprendizado. Eu tenho ótimas relações de lá, sou muito agradecido por todos que fizeram parte do meu desenvolvimento, não só dos professores, que realmente isso é fato, né? Que eles participaram ativamente, mas também de pessoas que nos ajudavam em fases diferentes, que tinham o domínio de uma determinada técnica, e para mim, assim, lá foi muito, muito, muito importante, e sou muito agradecido ao Papa, né, porque ele realmente me ajudou e me incentivou, e ele é muito empolgado, eu também sou, e a gente Uhum. trabalhava aí em conjunto, como também com outras pessoas envolvidas nos projetos, e foi realmente muito legal a relação lá com todos os professores, cada um de uma área específica, alguns que eu tinha realmente uma afinidade, e talvez daqui eu fale um pouco da parte de andrologia, mas eu deixo aí vocês super à vontade em relação a perguntas, é porque às vezes eu não sei até que ponto eu Pode, falo, mas não. fique à vontade aí É ótimo que você a fale um pouco falar. da andrologia, sim. Porque é a sua vida, né, Sim, Gabriel? E você é sim. referência nossa hoje. Simplesmente É, isso. Então, na verdade, né, como vocês veem a conversa, eu falo que assim, faz muito tempo que eu não falo sobre essas coisas e eu estou até meio que tentando, né, entender como eu consigo explicar como que as coisas foram acontecendo, né? Fala com o Porque coração, que é o melhor jeito. na verdade, o processo ele é dinâmico, né? É por isso que é importante a gente se dedicar e, como eu falei, né, de finalizar e tentar tirar o proveito daquilo. E eu falo que assim, eu nunca tive medo de mudar o caminho, mas quando eu entrei na residência, fora a conexão muito legal que eu tive com o Papa, que ele já foi o meu orientador na residência, e a gente tinha um trabalho muito bom junto, e isso foi bem legal. A andrologia, ela surgiu de uma necessidade de mercado também. Quando eu entrei ali, e eu sempre fico vendo, né, tipo, qual que é a necessidade do mercado, até dentro da sala de aula, o que o aluno precisa, né? Eu acho que isso é uma busca tanto de um profissional do campo, quanto de qualquer área que você for trabalhar, não é nem só na veterinária. Naquele momento que eu entrei ali, eu vi as pessoas
focadas em égua, os eventos falando de égua, 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 e eu, gente, eu garanhão, né? E eu percebia alguns pontos chaves ali na andrologia que, que talvez afastassem algumas pessoas. E que um ponto da andrologia que eu vejo que afasta algumas pessoas é um foco, às vezes, um pouco mais de fisiopatologia, às vezes uma exposição maior, porque você está trabalhando com animal, você está mandando sêmen para todo mundo, e isso acaba que não é uma coisa que algumas pessoas gostam desse tipo de situação. E aí eu comecei a entender um pouco o mercado, a parte financeira, a necessidade do mercado. Não que eu Hoje eu estudo um pouco isso, tá? Mas na época era um negócio daquele jeitão, né? Vai seguindo mais ou menos, vai tentando tirar informações, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu tinha oportunidade, tinha necessidade do campo, vi uma necessidade muito grande que eu ainda vejo hoje, né? De pessoas especializadas na área, e que isso é uma necessidade, e que eu não acho que ainda algumas áreas são assistidas bem nessa área específica de andrologia, por falta de profissionais especializados e tudo mais, mas foi isso que me proporcionou aí o direcionamento, né? Essa necessidade, uma conexão com o Papa e com a área ali, e eu comecei a trabalhar na área e realmente ali eu tive um momento de imersão em função de todos os projetos. E aí eu realmente acabei desenvolvendo mais nessa área e fui seguindo, e aí ela se tornou realidade, né? E um foco, mas eu não deixei as outras áreas também, né? Porque assim, eu tive em momentos ali dentro da pós-graduação que eu trabalhei com diferentes espécies, como eu falei, eu queria uma capacitação na área de reprodução animal, eu fiz experimento com cachorro, inclusive eu fiz aqui também como orientador, em alguns momentos, em outras espécies, tive lá pontos de imersão em outras espécies justamente para aprender, que foram extremamente importantes, e ainda eu utilizo, né, hoje muito disso na assessoria aos alunos e tudo mais, mas realmente as coisas elas foram guiando. Primeiro, né, inicialmente eu fui para cavalo na iniciação, reprodução, que era o meu objetivo, andrologia por necessidade de mercado, conexões que eu fiz e que para mim foi ficando interessante para ambos os lados. Fiz o mestrado na área de biotecnologia, fiz o doutorado na parte de subfertilidade, sempre adorei a parte de fisiopatologia, depois trabalhei com a IAME, que fez aí com degeneração, com vesiculite, e gosto bastante dessa área também, mas era uma área que a gente tinha uma dificuldade maior de conseguir financiamento, porque a parte de biotecnologia a gente tem uma facilidade maior, e aí eu acabei fazendo, então, o mestrado, o doutorado, e o pós-doutorado foi um assunto mais direcionado a uma parte molecular de lipídios, na parte de maturação espermática, e aí eu tive essa especialidade, e aí eu concluí o meu pós-doutorado, né? Nesse momento, o objetivo mudou, né? E o meu objetivo nesse momento, de quando eu entrei no pós-doutorado, o meu objetivo era para ir para fora, né? Eu tinha a intenção, algumas situações pessoais em função de família, eu acabei mudando um pouco isso. Naquele momento, eu decidi ficar no Brasil e também ter uma segurança financeira. E aí nesse momento, eu comecei a focar em concursos, né? E aí eu fui
a Unicentro, que é a universidade em Guarapuava. Fiquei 1 ano e meio lá, foi também um super aprendizado. Dava aula de todas as disciplinas de reprodução, de obstetrícia, histologia, e foi muito legal. Tive assim um momento muito legal, tanto com os professores, que eu tenho amizade até hoje, com os alunos também, momentos que até hoje eu tenho relações profissionais com alguns deles. Eu fui para a Unicentro, que foi a universidade aí que eu fiquei 1 ano e meio, tinha um aprendizado muito grande, uma carga horária em diferentes disciplinas, e que me moldaram também nesse aprendizado para a carreira, né, de professor. E aí, lá no Unicentro, quando eu estava 1 ano, eu prestei o concurso aqui da UFMG, no qual eu estou já fazendo agora 6 anos. E que eu tenho uma possibilidade diferente. Aqui nós temos hoje 5 professores na área de reprodução, porque aí tem 4 na área de mamíferos e 1 de peixe. E nós normalmente ficamos com 6 professores na área de reprodução de mamíferos. E aí a gente tem uma possibilidade de uma especialização, que o momento acaba tendo aí as modificações, né? Então a gente inicialmente um professor de reprodução, hoje um professor mais especializado, e é nesse momento que eu estou me direcionando hoje, né? Entrei aqui tendo o contato com espécies, aí dando aula em cão, em ruminantes, com foco numa área um pouco mais ampla, e hoje eu estou me focando mais no equino, com muitos projetos aí de extensão, também projetos de pesquisa nessa área, e hoje eu consegui chegar num momento com uma especialização maior daquela situação que eu me via há 15 anos atrás, mas que eu não tinha uma segurança de que essa era uma possibilidade real, porque o meu objetivo ali era ser professor lá na graduação da área de reprodução, mas a gente não tem uma segurança, né, de ter uma especialização muito grande, porque a gente não sabe qual que vai ser a necessidade. Então, a necessidade do mercado, vou considerar ali numa universidade que tem um professor só, é diferente de uma universidade que tem alguns professores na área, né, na reprodução, no caso, e que aí exige uma especialização maior, e é importante a gente avaliar, né, em que ponto a gente tem que mudar a chave, mudar de caminho, né, voltar atrás, às vezes, e eu acho que essas mudanças, elas são muito dinâmicas, e é importante a gente também achar as oportunidades, e eu estou à procura delas sempre. Perfeito. O Gabriel, a gente, né, não tem dúvida que, além de um excelente professor, você é uma autoridade na reprodução equina, sem dúvida. E a gente tem visto que, né, além do seu domínio com os machos, você tem trabalhado bastante com fêmea. E aí eu queria saber de você, na sua opinião, e muito em função do que você falou em relação à andrologia, qual a importância de um diagnóstico bem feito das patologias e dos problemas, dos desafios de fertilidade, né, para a gente obter um resultado positivo? Que a gente está no meio hoje tecnológico, né, que a gente tem muito contato, vê o que as pessoas estão fazendo, né, a gente tem muito acesso, e a gente vê as pessoas passando vários tratamentos, né, revolucionários, mirabolantes, mas a gente não vê a mesma preocupação com o diagnóstico. E eu sei que você se preocupa muito com isso, com o diagnóstico bem feito da situação e do problema. Sim, na verdade, né, eu acho que o prognóstico de todos os animais, eles dependem de um diagnóstico precoce e um diagnóstico definitivo ali, né, de você conseguir, pelo menos, ter um direcionamento, né? O que a gente vê hoje, eu falo assim, eu trabalho com éguas também, né? Embora eu tenha tido
essa imersão na parte de andrologia no momento que eu estava em Botucatu, todos os experimentos da parte de fertilidade, né, assim, vários experimentos, eu estava envolvido na parte de teste de fertilidade e de manejo de éguas. E essa é uma parte muito interessante das pesquisas com macho, porque a gente consegue trabalhar com a égua e com o garanhão. Isso é muito legal e eu acho que isso te dá uma dinâmica muito interessante até para o campo, né? Então, esse é um ponto bem legal das pesquisas com sêmen quando ele está envolvendo aí a parte de fertilidade. Mas a parte diagnóstica, que foi o ponto aí da sua pergunta, que é um ponto muito... é a área que eu gosto bastante, eu trabalho com subfertilidade, eu sou focado nisso, inclusive as minhas linhas de pesquisa em éguas, elas são focadas em fisiopatologia. De macho, eu sou um pouco mais aberto pelos trabalhos de biotecnologia, que na verdade a gente acaba trabalhando bastante também, mas na parte de fêmea eu foco mais em abortamento, em diagnóstico de endometrite e também as patologias de forma geral que estão relacionadas com a reprodução, como síndrome metabólica e tal, que envolve um pouco da parte clínica. Mas, assim, o que eu vejo no campo é uma forma de simplificar muito, né? De, às vezes, assim, eu não tenho tempo. Eu falei, não, não tem como você agir dessa forma, né? Eu percebo que às vezes a simplificação demais, ela te joga num buraco, porque você não vai conseguir ter resultado. E às vezes, o problema que você está tendo com aquele animal é uma mudança de manejo, que eu não estou falando que é simples, porque às vezes a mudança de manejo não vai ser muito tranquila, né? Mas pensando no mercado hoje do equino, né, não tem como a gente não pensar em quadros de subfertilidade e patologias. Nós trabalhamos com animais idosos, animais que vão para atividade atlética, animais que não são selecionados para reprodução e várias outras coisas, com dietas exóticas, vou colocar dessa forma, né? Desafiadora. Adaptadas, com tratamentos, às vezes, dentro do mesmo aras, que o veterinário de clínica não conversa com o de reprodução. E falo que, assim, um grupo de características aí da reprodução equina que imediatamente te leva a uma necessidade de você identificar os problemas em cada propriedade. É muito fácil a gente perceber a importância do diagnóstico pelo fato dos tratamentos serem muito diferentes de uma patologia para outra, né? E como eu tinha comentado, eu fico com muito receio de alguns combos de tratamento, né? Que a gente acaba vendo aí, utiliza GNRH, pentoxifilina, antibiótico, e qual que é o propósito de cada um deles, né? O antibiótico é usado para quê? Para uma alteração bacteriana, normalmente inflamatória. A pentoxifilina, ela atua na vascularização. Em que momento que você está tratando essa patologia inflamatória? Então, se você olhar e pensar nesses combos por si só, nem vamos falar especificamente das patologias, realmente, assim, alguns não fazem sentido. Do mesmo jeito que a gente pode extrapolar para vários pontos, né, de protocolos utilizando em equinos, porque alguns têm necessidade de utilizar. Cavalo, como propriamente eu falei, da incidência que a gente tem de patologias, o cavalo é um indivíduo e ele já necessita de um atendimento especializado. Só isso daí fala assim, a parte do diagnóstico, ela já é intrínseca para mim em cavalo. Você não faz a mesma abordagem tanto no macho quanto na fêmea. Você faz um exame muito mais especializado. Você cobra um valor em função desse exame especializado, que é diferente, por exemplo, do que a gente faz no exame andrológico em bovino, que você vai lá examinar 30 animais. No caso do equino, você vai lá examinar 1, 2 animais, às vezes você vai só para aquele animal problema. Então, a gente faz uma avaliação muito mais especializada. E isso
não é feito porque a gente acha bonito. É porque é necessário, porque o problema do equino não é o mesmo problema do bovino. Do bovino, o problema é você selecionar o melhor animal. Do equino é você resolver o problema. Então, assim, esse é um foco aí da necessidade de mercado na parte de andrologia. A especialidade ali do exame andrológico, e o exame andrológico, ele é extremamente específico, detalhado, complexo, que depende do seu conhecimento fisiopatológico para você conseguir identificar os problemas, e esse para mim, é a necessidade do garanhão. E é só dessa forma que você consegue resolver. Eu falo isso com algumas experiências, tá? Eu falo que na minha rotina, né, a gente tem uma metodologia de ensino e que às vezes a gente fala, eu vou lá para aquele exame, já logo, tal, aí de repente eu volto. E às vezes nessa rotina que a gente tem que fazer quando a gente é professor e quando a gente está ensinando, para mostrar que você está excluindo tudo, né? Que é uma parte interessante, você toma alguns sustos, né, no meio do caminho, de achar que é uma. Já aconteceu às vezes, né, de animais com distúrbio ejaculatório, eu achando muito que alterações musculoesqueléticas e tal. Aí eu, beleza, então tá, vamos fechar. Quais as formas aí da gente direcionar? Vamos passar então ultrassom transretal, que aí eu já mostro para vocês. Passo lá, eu tá com obstrução de ampola. E na verdade, os sinais dele lá na coleta não eram, tipo assim, ele tinha também lesão musculoesquelética, o animal tinha tido um trauma há pouco tempo. Então, assim, é muito importante a gente seguir uma metodologia diagnóstica, né? E a gente sempre excluir todas as possibilidades. Porque do mesmo jeito que eu estou falando que no cavalo é muito incidente algumas patologias, pode até ter mais de uma, tá? E às vezes a gente acha que isso não vai acontecer e pode acontecer. Nesse caso especificamente, o animal ele tinha uma alteração musculoesquelética, mas não era o que estava causando. Como ele tinha dificuldade de ejaculação e eu esforçava demais ele acabava sentindo o membro. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Do mesmo jeito que distúrbios ejaculatórios, eles levam a alterações comportamentais. E não significa que o distúrbio ejaculatório está relacionado a ela, mas ela é secundária. Então, assim, o diagnóstico, tanto o conhecimento quanto também a metodologia diagnóstica, ela é extremamente importante para a gente conseguir resolver o problema, né? Porque o proprietário, ele quer isso. Ele quer que você resolva o problema do animal. E não adianta você ali não identificar, aplica um anti-inflamatório, não identifica ali, porque você não vai ter bons resultados. E com essa metodologia também, esse acompanhamento, por quê? Para mim, é muito importante a gente ter um cuidado com o garanhão. 90 dias antes da estação, vamos começar a examinar o animal, porque se você tiver algum problema, você tem o tempo de tratamento, vamos considerar tempo de espermatogênese, tempo de transporte espermático, o desgaste. Tipo, tem muita coisa a ser considerada quando a gente está fazendo o exame, quando a gente está avaliando o animal. E eu vejo que, às vezes, a necessidade do veterinário, do campo, em função do tempo, querer deixar muito prático, ele deixa prático o suficiente de perder a acurácia diagnóstica. E isso é muito importante a gente considerar as particularidades do equino. No bovino, a gente exclui esse animal que está nos dando trabalho, né? É isso que a gente acaba fazendo, porque ele não está sendo interessante para a nossa forma de trabalho, que é bem diferente no bovino. Mas no equino, a gente tem que entender que ele é diferente. Nós temos uma especialização e um cuidado muito mais especializado para cada indivíduo. E um vai coletar de uma forma, o outro vai coletar de outra, e na verdade a gente está fugindo do natural de todos eles. Né? A gente está considerando que um está errado porque você quer que todos sejam daquele jeito. Mas talvez aquele que está sendo mais enquadrado no seu sistema que você quer, de sair no horário certinho ali, porque você quer que ele colete
suba em qualquer égua, ele está fugindo do padrão, porque um garanhão ele não vai subir numa égua que não está no cio. Então a gente considera isso como normal. Não é normal isso, né? Não é natural. O animal não subiria numa égua que não está no cio. A gente faz aí mudanças de manejo. Então é muito importante a gente considerar muitas coisas dentro da andrologia, né? Tanto a parte natural quanto o que foge do normal, que a gente precisa saber muito bem, né, examinar e saber se ele está dentro do normal. Nesses animais normais, a gente vai ter uma forma de trabalho. Esses que fogem do normal, a gente tem que diagnosticar. É a única forma de conseguir resolver da melhor forma aquele problema. Alguns a gente não vai conseguir resolver. E mesmo nesses casos, gente, é a situação assim que eu vejo. Ah, mas se eu descobrir, mas se você descobrir, você vai entender toda a situação, você vai aprender com aquilo e tudo mais. E muitas vezes, às vezes, em diagnósticos que são cariotipagem, até na égua mesmo, não é feito. Lógico que tem as dificuldades também técnicas e financeiras, por causa de alguns pontos aí, que às vezes, em algumas épocas, a gente tem acesso a alguns exames, outras épocas não, mas eu estou te falando, é a única forma da gente chegar e ao diagnóstico, a gente tratar, não tem como fazer de forma diferente. Às vezes a gente está tratando o animal e piorando a condição dele, porque a gente não está resolvendo o problema dele. A gente está fazendo, remediando, né? Por exemplo, uma lesão, você faz um anti-inflamatório, continua coletando, de repente você perde o animal por isso, né? Você tem que saber animais com distúrbios endócrinos e é assim, um campo muito amplo aí para a gente discutir. Então, assim, diagnóstico para mim ele é essencial. Acho que também vocês tenho certeza que pensam dessa forma, até Com pelas nossas certeza. conversas, né? E eu Perfeito sua sei que colocação, perfeito. a gente nem sempre vai conseguir resolver o problema. Mas eu sempre falo, a nossa função, espera só um minuto. A nossa função, eu sempre comento isso. Como veterinário, para mim não é resolver o problema, porque às vezes não é possível. Mas o diagnóstico é a nossa busca. Não a resolução do problema, porque muitas vezes não vai depender da gente. Mas a procura ao diagnóstico é o nosso foco como veterinário, pensando nesse aspecto aí que foi comentado. Essa é a nossa necessidade. Para mim, eu chegando no diagnóstico, é a minha realização da forma que eu trabalho. Porque muitas vezes eu já pego animais, que é a minha rotina grande hoje aqui, de problemas dos mais diversos, né, de situações extremas. E que para mim chegar no diagnóstico pode direcionar a um resultado positivo de um animal que fazia 4 anos que não coletava, de um animal que é uma realização muito interessante, que eu gosto muito disso, né? Tô falando, é uma realização profissional realmente, mas em alguns momentos eu chego no diagnóstico e eu falo, ó, a situação é essa, mas eu com o diagnóstico e apresentando aquilo para o proprietário, ele fica realizado. Por quê? Em algumas situações ele precisa disso, né? Ele precisa, porque não é o que ele gostaria de ter de resposta, mas isso também é tão importante quanto você resolver o problema, porque a sua confiança para esse veterinário, para esse proprietário, como também no meu caso, que eu faço serviço para veterinários, né, que tipo veterinários me chamam para dar assistência especializada, é o objetivo deles, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir. E a gente trabalha com uma espécie que a gente já entende que isso vai ser muitas vezes difícil de ser resolvido, ou às vezes impossível. Então, esse para mim é um ponto-chave de nosso objetivo é o diagnóstico. E a partir Gabriel, disso, fa- buscar o tratamento melhor para aquilo. fazendo um paralelo, Gabriel, acho que a gente passa pelos mesmos problemas. Você vai à propriedade para fazer o diagnóstico, né? Fazer o exame andrológico e resolver problemas. E no meu caso específico, principalmente na central, eu sou um imã de égua problema, porque cada aras tem uma égua com uma dificuldade específica que muitas vezes não consegue resolver, acaba caindo tudo
para a gente resolver na central e a gente tem que alinhar as expectativas do proprietário, que ele vai ter um gasto com exames laboratoriais, com tratamentos específicos, mas que nem sempre a gente vai atingir o resultado final. Vai depender muito de quantos anos a situação já está instalada, gravidade do Claro, claro. problema. Então, assim, eu com as éguas, você com os cavalos, mas é assim, é a mesma situação, eu acredito. Você concorda? Sim. Sim, eu concordo. Na verdade, eu vejo também, né, a situação parecida com éguas. Aqui a gente recebe, né, e também eu vou em atendimento também, algumas vezes, a gente recebe mais garanhões do que éguas, mas a gente acaba tendo também esses casos, né? E realmente é uma situação muito complicada, né? Eu falo porque de resolver problemas que são muito crônicos. Estou falando que na sua situação também né? Em centrais, a gente tem também uma concentração de características ali, que é o que você está comentando, e que dificulta bastante. Porque, assim, para mim, a minha realidade hoje, eu não faço acompanhamento, eu não tenho acompanhamento de um aras. Eu acabo tendo serviço e recebo animais, né? Então, assim, eu vou no diagnóstico. Então, eu vou lá, coleto material, faço o diagnóstico, tanto da endometrite quanto outros problemas, às vezes esteroscopia, às vezes também tratamentos hormonais e alguns pontos, diagnósticos de tumor de célula granulosa, tratamento. Então, assim, são pontos específicos no diagnóstico. Mas também você tem aí um outro lado do problema, né? Então, assim, mas tanto do lado, o seu problema é mais você ter resultado desses animais que às vezes você já tem um diagnóstico específico, né? Então a gente já tem um outro problema aí na situação. Só que assim, independente desse foco aqui ou do seu, né? Se a gente não conseguir chegar no diagnóstico. Por exemplo, imagina na situação você pegar todas as éguas que têm subfertilidade e fazer um único tratamento. Não tem E que jeito. às vezes, e que às vezes é feito dessa forma, né? Do Aham. mesmo jeito que a gente usa a parte de biotecnologia, tudo da mesma forma, considerando que o diluente tal é melhor, mas está em que contexto, qual que é a característica do sêmen, como que está sendo a égua, em que momento que você está inseminando, quanto tempo você vai refrigerar, qual tem muitas coisas, e é a mesma coisa, a especificidade, ela não só está relacionada no diagnóstico, na parte aqui do exame andrológico, mas também na parte de biotecnologia, que a gente tem que avaliar as diferenças. Manga larga tem a mesma característica de lipídios do quarto de milha, tem determinado animal tem a mesma característica que outro, a gente vai ter que fazer como para esse animal. Então, o raciocínio, para mim, no equino, ele é de uma forma bem diferente do que a gente vê nas outras espécies, né? É isso aí. Perfeito. Perfeito, Gabriel. Agora, fala para nós mais a próxima. Era a sua pergunta. Minha? Então, É. assim, eu estou assim, muito encantado com toda a trajetória, sabe, ô Gabriel? E requer muito estudo. Isso aí acho que é indubitável que você teve que estudar muito e talvez em pouco tempo para conseguir organizar e fazer mestrado, residência, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Qual é a sua metodologia? Você tem alguma coisa especial que você possa contar? Alguma dica, ouro para nós? E como é que é o seu domínio do inglês? Que a gente sabe que hoje o inglês é uma ferramenta importante, né? Conta para nós. Então, eu falo, em relação à metodologia de estudo, eu tenho algumas características que elas são um pouco contraditórias, né? Eu sou muito determinado e por isso, né, às vezes eu viro noites estudando por alguma situação, mas eu também não tenho uma rotina de estudo. Na verdade, eu acho que eu deixo um pouco as coisas levarem, mas normalmente, como eu assumo compromissos, eu tenho que automaticamente me esforçar a estudar. E isso é uma coisa que eu faço, sempre fiz na minha vida,
formas de me desafiarem, porque eu sei que eu trabalho no desafio, né? Eu gosto de desafio e isso me faz realmente me dedicar assim, quando eu fui prestar vestibular, na verdade, eu vim de escola pública, estudava à noite, trabalhava e tal, e na verdade, quando eu acabei o terceiro colegial, eu não prestei o vestibular. E aí meu pai comentou, ó, você trabalha e paga um cursinho ou você fica em casa estudando e tal. E na verdade eu acho que eu aprendi um pouco a forma que eu funcionava estudando. Tanto eu falo assim, eu tenho uma necessidade de recursos visuais e como as minhas aulas elas são focadas nisso. A minha forma de estudo, às vezes intenso, né? Ontem mesmo minha mãe comentando comigo que eu pego, às vezes fico 12 horas, nem como, ela, pelo amor de Deus, você comeu ontem, ela conversando comigo, porque eu tenho, às vezes, uma imersão e que eu pego e tem uma dinâmica um pouco estranha, né? Porque eu não tenho uma metodologia de ensino. Mas eu acabei aprendendo como estudar para o vestibular e eu fazia muito isso, a minha forma de estudo, que eu fazia resumo e estudava e pegava. Em relação a ao desenvolvimento profissional na parte de reprodução, como lá em Botucatu eu fiquei bastante tempo, tinha muitos seminários, muitos cursos, e a gente dava palestra, e sempre tinha um outro desafio, era uma palestra de um assunto, uma palestra de outro. Quando você pensa assim, por exemplo, sêmen refrigerado, gente, você tem que estudar muita coisa para falar sobre sêmen refrigerado. Você tem que estudar desde o espermatozoide até tudo de biotecnologia, diluente, o que tem nele. Então, assim, foi mais ou menos isso que me motivou a estudar os pontos específicos, e aí veio a parte de docência, que me estimulou a estudar, às vezes, coisas que talvez eu não tivesse tanta afinidade, né, perante já escolher reprodução, mas lógico que tem focos que você não tem muita afinidade. E como eu tinha que dar aula de tudo, eu acabei tendo esse estudo. E que também, de certa forma, que eu falando, do mesmo jeito que eu falei, eu inicialmente fui para a clínica e isso me moldou um pouco do foco que eu tenho hoje na reprodução. Eu estudei muito outras espécies e me deu uma visão muito interessante de algumas aplicações. Hoje mesmo eu estava lá, a aluna com um caso de uma cabra, aí eu peguei um dilatador cervical de humanos, peguei, tipo, eu vou meio que pegando esses conhecimentos de outras e como eu faço muito no equino também de outras espécies, né? Então eu pego um negócio de equino, faço, adoro gambiarras, né? Mas eu tô te falando que assim, a situação aqui que a gente trabalha, eu falo que é muito importante a gente aproveitar os pontos e conseguir focar aí no que a gente tem aí de desafios diários, né? Em relação à metodologia, eu falo que assim, eu sou muito determinado e eu sempre tive objetivos, né? Então, eu sempre queria o mestrado, eu tinha que publicar para o doutorado, depois eu tinha que fazer um currículo, então tinha que também ter palestras. Então, essas coisas foram me motivando. E eu sei que também, né, essas necessidades, eu vejo até uma ansiedade nos alunos, na graduação, às vezes, de espelhar em uma pessoa e começar a buscar o que ela tem, né, de melhor, mas não é o mesmo objetivo, né? Então, assim, às vezes eles ficam com uma dificuldade de entender qual que é, e aí eu fico, gente, para, né? Autoconhecimento, o que que você quer, o que te motiva. Ah, eu quero mestrado. Tá, mas por que que você quer mestrado? Então, assim, esse entendimento é muito importante. E até a dedicação, assim, é fato, né? O conhecimento técnico, ele vai te guiar porque você vai precisar dele, né? Isso é uma discussão. Você precisa de outros pontos?
outros pontos, a parte de gestão pessoal, a parte de conhecimento financeiro e várias outras coisas para você conseguir evoluir nessa área profissional? Sim, isso é fato, extremamente importante. Mas o conhecimento técnico, ele é muito importante. A única forma de você ter esse conhecimento é se dedicando. E nem sempre você vai conseguir ter 8 horas de sono, nem sempre você vai conseguir ter os finais de semana tranquilos. O lado pessoal é extremamente importante, mas a gente tem que entender que você não vai conseguir resolver alguns problemas na sua vida em alguns momentos se você sempre considerar que a sua dinâmica de vida é sempre estar numa situação de tranquilidade, de que você não está em alguns momentos se esforçando demais, e até o estresse ele é valioso. Naquele momento que você não dorme, que você está estressado e que você não quer mais isso. Isso é extremamente importante. Vamos para outro ponto e aí vamos seguir. Eu acho que aqui foi demais para mim, então eu tenho que ir moldando. Mas esse ponto é extremamente relevante. Então, assim, estudei muito, gosto muito de estudar, adoro ler, aprender. Cada que eu coloco, eu falo que assim, se vocês forem olhando até os meus trabalhos, as revisões e tudo mais, cada revisão eu acabo pegando um tema diferente, porque em momentos que é possível fazer isso, que nesse momento é um pouco difícil, mas a situação assim, eu tento pegar um tema que eu vou estudar e vou me focar um pouco naquilo, porque eu vejo que é uma necessidade. Então, eu tenho meio que uma lista em pontos que eu quero desenvolver e isso vai se moldando, né, com as minhas necessidades profissionais. Em relação ao inglês, que eu não esqueci. Em relação ao inglês, eu falo que, assim, Goretti, eu não tenho facilidade com inglês. Eu ia, né, no meu pós-doutorado para fora, justamente para melhorar um pouco esse lado. Leitura eu consigo, isso nunca me impossibilitou de ler, inclusive quando eu não sabia nada, absolutamente nada, eu demorava 10 vezes mais do que outros e fazia, né? Mas eu tentava na dinâmica de conseguir fazer as coisas e eu sabia o tempo que eu ia demorar para fazer aquilo, né? Então, assim, é realmente uma área que não é muito fácil para mim, né? É um ponto que eu pretendo voltar a estudar inglês, mas nunca foi uma área muito fácil para mim, não. No aspecto de leitura, isso não impossibilita. Hoje a gente tem vários programas que até traduzem, né, a situação. Ah, traduziu, tá um pouco estranho. Você volta lá, tenta. Para mim, assim, os sistemas que hoje a gente tem, a gente consegue, né, esse grau. Inclusive no Google, você coloca tradutor, traduz e fica muito, dá para compreender muito bem. Então, assim, para estudo em si, não é um problema, eu vejo assim. Perfeito. Ele pode dificultar, demorar um pouco mais para você chegar no mesmo resultado ali, mas nunca foi uma coisa que me limitasse. Eu fazia resumo antes a respeito de cada artigo. Gabriel, eu vou Pode passar para a falar. próxima pergunta, que nosso tempo está quase acabando. Faltam 8 minutos. Gabriel, nós estamos aqui conversando em alta qualidade em 3 cidades diferentes. E a gente, nos últimos tempos, a gente tem observado, a gente tem vivido uma verdadeira revolução digital, né? E eu queria saber de você em relação a esses desafios digitais, esses desafios da vida moderna. Qual a importância da inteligência emocional, principalmente para os alunos, para o pessoal da graduação que está nos ouvindo, saber lidar com as frustrações, entender os resultados negativos e também se preparar para o sucesso, né? Inteligência emocional não é importante só para o fracasso. Para o sucesso também, na sua opinião, qual a importância disso no mundo moderno, digamos assim?
Me deu até uma ansiedade de ver o tempo, mas eu vou tentar. Já linkando ao assunto, né? Ansiedade. Preocupa não. O ponto, Preocupa assim, não. não, tô brincando. Não, tô brincando aqui. Eu só, em relação à ansiedade, em relação ao que você comentou, né, sobre os alunos, às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande, né, de entrar no mercado. E eu tô falando vários aspectos que entram nesse contexto. Na Perfeito. verdade, isso é um mundo, né, de situações. Você falando aí de gestão emocional, a gente falando de ansiedade, de formas diferentes, né, de gerações e tudo mais. Mas a gente teve um avanço muito grande na parte digital. Isso possibilitou o que a gente está fazendo hoje, possibilitou muitas coisas que vieram depois da pandemia e que a gente não entende por que que a gente não fazia essas coisas, né? Então, assim, hoje mesmo, as conversas que eu tenho e os projetos que eu tenho à distância, é muito estranho, não faz sentido a gente não fazer isso, porque a tecnologia ela estava aí, né? Só que também esse excesso de informações ele leva a outros pontos, que está relacionado às vezes à ansiedade, né, das pessoas quererem saber tudo, mas elas não vão conseguir. Da mesma forma que tem uma facilidade maior de aprendizado, a gente tem um excesso de informação. Exatamente. E só linkando esses pontos que está relacionado ao assunto, né, que você colocou, que está relacionado à ansiedade, à gestão emocional, esse excesso de informações, se a gente não administrar muito bem, a gente vai estagnar, né? E eu vejo muitas pessoas, não vou nem colocar relacionado a alunos, a geração, mas às vezes você acaba achando que nunca você é suficiente, né? Porque você não sabe tudo, mas você não vai saber tudo, né? O excesso de informação, ele passa muito essa impressão. E nesse sentido, as pessoas ficam ansiosas. E na ansiedade, você acaba não focando. E tudo isso que a gente veio conversando aqui, a gente colocou pontos de foco, pontos de mudança de caminho. E às vezes hoje a gente fica querendo pensar tudo ao mesmo tempo. E eu te falo que da mesma forma que eu comentei aqui hoje com você, eu fiz na minha vida, sabe? Eu pensei no hoje, tá? Não estou falando que eu sou uma pessoa. Eu sou muito. Eu tenho, assim, muita energia, eu quero fazer muita coisa, eu sou muito dinâmico, né? Não vou falar que eu não tenho. Lógico que eu tenho todas as minhas inseguranças, a gente nunca vai ter certeza de nada. Só que eu vejo que, às vezes, hoje essa necessidade muito grande de querer ter controle de todas essas fases não faz as pessoas focarem no presente. E eu estou te falando que, apesar de todo o meu jeito, né, de ser intenso, de querer fazer tudo, e às vezes desligar de um, não, agora não, então vamos fazer o outro, todas essas mudanças, eu sempre quis finalizar os meus projetos, focar naquilo lá, fazer bem feito aquilo, e eu vejo que isso me trouxe muitas coisas positivas, né, de focar naquilo. E hoje eu vejo algumas pessoas, né, em função aí dessa ansiedade, de às vezes, eu não vou sair empregado, eu não vou conseguir ter um salário de tanto daqui 5 anos. Gente, eu nunca pensei desse jeito, eu quero saber qual que é o meu próximo passo. Porque essa ansiedade muito grande faz as pessoas se focarem em vários projetos e não se dedicar plenamente em nenhum. E essa eu acho que é uma coisa que choca um pouco em relação às gerações, que eu também procurei estudar muito nessa pandemia, muitas coisas relacionadas à gestão emocional, relacionado à compreensão de gerações, e esses pontos, eles são muito nítidos para quando a gente compara gerações, né? Se a gente pegar numa conversa de pessoas numa geração e a gente jogar as outras condições ali, a gente consegue visualizar muitas diferenças. E realmente, quando eu estudei essas gerações e esse entendimento, né,
eu percebi que o pensamento ele é diferente, as ansiedades são diferentes, mas isso só mostra que a nossa gestão, o entendimento, o autoconhecimento é a única forma da gente conseguir lidar com todas essas situações, né? De você entender o que você quer, o que te motiva, o que você quer da sua vida. Você pega e eu fiz muito isso, né? Eu tô te falando que às vezes a gente fala, é óbvio que eu quero, então escreve. Você fica assim, nossa, eu não sei muito bem o que eu quero, sabe? Então, assim, é muito interessante a gente ter essa forma de autoconhecimento, de entendimento que as pessoas trabalham de formas diferentes, o entendimento de saber quais pessoas você consegue trabalhar melhor. E tem muitas coisas relacionadas a isso, né, que facilita muito o nosso trabalho, né? Desafios, eles vão acontecer. Os desafios, eles nos mostram o que é bom depois da gente entender essa dificuldade. As pessoas que têm tudo, elas não valorizam, isso é fato, porque você não consegue dar valor para uma coisa que sempre você teve. É muito fácil. E o desafio, ele é importante. Por isso que eu comentei que e nem sempre a gente vai ter as nossas 8 horas, né, de sono, nem sempre a gente vai conseguir ter a vida pessoal que a gente gostaria naquele momento. Em alguns Perfeito, momentos a gente Gabriel. está estressado. Oi? Perfeito, Gabriel, perfeito. É isso mesmo. Nem sempre Tá no a gente último vai ter que minuto. sair da nossa zona de conforto. É isso aí. Claro. E a gente tem que usar isso a nosso favor. Essa é a Ah, única coisa que a gente pode fazer. Esse é o nosso único controle. Controlar a nossa vida toda a gente não vai conseguir. Mas a gente tem que usar tudo que acontece nela a nosso favor. a E eu nosso acho favor. que isso resume, né, muito das Tão nossas pouco conversas aqui. controlar a vida dos outros, né? Se a gente Sim. tiver a responsabilidade de controlar a nossa da melhor maneira possível, já é um bom caminho, né? Nem sempre você vai ter o controle, né, do seu tempo de uma forma muito clara, mas é muito importante a gente lidar com essas dificuldades aí nos momentos diversos da nossa vida. Por isso que às vezes é importante a gente ficar ali numa prova estudando e depois começar a estudar antes para a prova, né? Porque dessa forma a gente vai moldando a nossa forma de estudo e a gente consegue moldar a longo prazo a nossa forma de trabalho. Do mesmo jeito que eu comentei sobre o inglês, né? Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de assimilar algum conteúdo e eu sei que eu vou precisar de mais tempo, como algumas atividades eu consigo fazer mais rápido. E é muito importante a gente considerar tudo isso, né? Porque algumas características suas vão facilitar o desenvolvimento de algumas áreas. E é muito importante a gente sempre ficar ligado a essa leitura. Como a gente precisa de uma leitura de uma égua, né, que tem um certo problema e você consegue embrião de uma forma, a gente tem que entender como a gente consegue trabalhar. E eu falo que essas dificuldades que acontecem até hoje, elas são muito importantes para as decisões que a gente tem para frente, para saber até quanto a gente vai dedicar em um determinado projeto, quanto a gente consegue trabalhar, qual a nossa melhor forma. Uns trabalham melhor à noite, outros de manhã. E a gente hoje, né, até a tecnologia que foi comentada pelo Guará, né, falando disso, a gente não trabalha mais como antes, né? Os nossos avós vão falar, eu acordo 10 horas da manhã, só que eu trabalho até 4 horas da manhã. Se eu falar que acordei 10 horas, é porque eu não trabalho, né? Então, assim, as realidades, elas mudam. E é muito importante a gente conseguir assimilar isso. Isso muda em função de gerações. E é muito importante aí a gente entender essas mudanças e às vezes não levar em consideração alguns pontos que são levantados aí. E é muito importante a gente entender esses desafios que vão acontecer, vão continuar acontecendo e a gente tem que tentar trabalhar com as dificuldades que a gente passa aí para tentar conseguir nos adequar ao sistema que a gente está trabalhando. Perfeito, Gabriel, perfeito. Concordo plenamente.
Tem mais um assunto, um ponto que eu gostaria de abordar. Tenho acompanhado lá no seu Instagram, e você está sempre divulgando, e a gente também, A sobre um gente projeto novo. repostando. Isso, um projeto novo, que com certeza você está aí focado, dedicado, gastando a energia. E conta para nós como que vai funcionar. Assim, depois que começou a pandemia, eu realmente, assim, tive uma imersão nesse outro ponto, né, da minha vida, que a gente está comentando em relação a conhecimento, em relação à gestão pessoal, porque muitas vezes a gente acaba, todos esses pontos levantados aqui, né, que a gente às vezes considera uma referência determinada pessoa e você começa a seguir os passos, ou às vezes a gente acaba seguindo o fluxo, vou colocar de certa forma, e a gente não tem um pensamento estratégico. Do mesmo jeito que, às vezes, a gente vai seguindo o fluxo e lá na frente fala, nossa, não é isso que eu quero, e você se frustra. Eu acho que assim, a pandemia, ela fez muito a gente refletir no que realmente a gente quer, né? Porque talvez o amanhã não aconteça. Eu acho que a pandemia, ela passou um pouco dessa impressão. E eu acho que isso fez muitas pessoas mudarem, muitas pessoas pensarem em outros focos que a gente comentou, e nesse tempo eu tive algumas modificações nos meus projetos, né, dentro aqui da UFMG, e eu comecei a ver possibilidades interessantes relacionadas à tecnologia, e isso começou a fazer muito sentido quando eu comecei a ver dificuldades no campo, comecei a entrar em grupos de WhatsApp, grupos de discussão, e que começaram a fazer muito sentido. Nesse mesmo contexto, eu comecei a entrar em outras áreas de equinos, e eu comecei a avaliar realmente qual seria o meu contexto hoje. Eu queria ser professor, hoje eu estou numa instituição que tem um grupo de professores especializados. Qual que seria a minha oportunidade de hoje? Qual que seria a necessidade do meu cliente, que é o meu aluno, que é o veterinário do campo que precisa do meu serviço? Em função de toda essa avaliação, eu comecei a reavaliar como que eu conseguiria me estimular as pessoas que eu estou envolvido. E esse projeto ele começou a acontecer durante a pandemia, que a gente começou a trabalhar com alguns animais, conseguir alguns produtos, e começou a ter uma ligação muito forte com outras áreas, com a parte de... Na verdade, com todas as partes envolvidas com equinos aqui na UFMG. Hoje a gente está com um projeto muito interessante de conexão, né? A ideia do projeto realmente é conexão entre as áreas dos equinos, não focado em ensino, pesquisa e extensão, e o objetivo principal é desenvolvimento do cavalo. E essa conectividade, ela é o caminho aí que eu vejo da gente conseguir ver os problemas do campo e conseguir também resolver esses problemas. Então, a gente está com um grupo muito legal aqui, eu estou muito empolgado com esse projeto. Esse projeto, ele tem o objetivo de uma estruturação, né, da área de equinos, na parte de todas essas partes que eu falei, clínica, cirurgia, parasitologia, a parte de epidêmio, né? Raio-X. Na verdade, o projeto, até quem quiser conhecer. Como que chama o projeto? Fala para nós, Gabriel. Projeto Ecos UFMG. Esse projeto, no Instagram, ele está como @EcosUFMG, e é um projeto realmente que ele tem esse foco de conexão em todas as áreas, e a gente tem aí cursos, hoje, né, abrindo cursos aí de preparação, mas a gente tem aí muitas coisas sendo discutidas, e a gente tem aí vários pontos muito relevantes que a gente vai disponibilizar aí por meio do Instagram,
para conhecimento de todos vocês e que eu estou muito empolgado também na parte de produção, que eu não falei, e é um projeto que está nos trazendo aí bastante conectividade com os alunos também. É um projeto que eu estou me dedicando bastante hoje. Eu tenho um laboratório que é o Repran, que é o laboratório de reprodução aqui. Eu tenho vários outros projetos de envolvimento aqui na universidade, fora dela, e hoje, pós-pandemia, eu estou vendo muitas possibilidades interessantes em função dessa dinâmica das reuniões que a gente pode fazer aí de modo remoto. Eu acho que isso possibilitou aí uma ampliação muito grande e esse projeto também ele tem esse envolvimento. Bacana, bacana. Gabriel, bom demais, cara. Foi uma honra, um prazer para a gente falar com você. Realmente, como eu disse lá no princípio, você tem um currículo impecável, uma trajetória incrível, né? Muitas dificuldades, assim como a gente também teve, e muita gente tem, e é uma inspiração para a turma nova, sem dúvida, né? A gente agradece demais sua participação, ficamos muito honrados. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma nova, para os alunos, para os recém-formados, que é o nosso público-alvo, né, de incentivo, de motivação, de autoestima, porque você, né, chegou tão novo a um posto tão alto, então ninguém melhor que você para dar uma mensagem de incentivo para a turma nova. Assim, a situação é que eu vejo que a gente tem que trabalhar muito conforme as nossas necessidades, né? Eu vejo que realmente hoje a gente fica vendo a busca pelo que é ideal, mas na verdade nem mesmo a gente sabe o que é ideal daqui a 5 anos para a gente. Eu acho que é muito importante a gente se dedicar, fazer laços importantes, passar uma boa impressão ali dos compromissos que você assumir. Eu acho que é muito importante a gente finalizar ou também ser sincero caso aquilo não seja possível para você, mas de uma forma muito dinâmica ali, né? Porque não é interessante você perder a energia por um projeto para sair dele. É interessante que você se entenda ali no meio do processo, e eu acho que todas essas oportunidades que a gente comentou e também os desafios, eles vão moldando, né? Então, assim, eu acho que um ponto muito relevante é realmente a gente pensar no hoje, lógico que a gente tem que se programar, mas a gente tem o controle do hoje, né? E a gente tem o controle do que a gente consegue fazer. É muito importante a gente entender como as pessoas trabalham, mas a gente não vai conseguir mudar todas as pessoas. A gente pode auxiliar, a gente pode, como orientador, né, que em alguns momentos a gente não só professor, mas vocês também, que eu sei que vocês têm um grupo aí de orientação, a gente tenta mostrar um caminho que é a forma da gente pensar perante o nosso conhecimento e que nem sempre é o melhor caminho para a pessoa. E é muito importante esse entendimento gradual, né? E eu faço uma avaliação sempre, né? A pessoa que vem falar, às vezes eu entendo que ela tem uma dificuldade de entendimento dessa situação, mas é muito importante a gente entender o caráter também da pessoa, qual o objetivo dela. E eu estou te falando que assim, esse entendimento dia após dia que nos faz aí a gente conseguir ter um reconhecimento, eu falo um reconhecimento, uma satisfação profissional, pessoal, porque é muito importante a gente se respeitar e a gente entender que esse processo é dinâmico, né? A vida, ela é um meio, né? A gente às vezes fica pensando lá no fim, ela é dinâmica, é hoje, e é importante a gente sempre pensar nisso. Lógico que nós temos que ter cronograma, mas ele não pode ser mais importante do que o que a gente está vivendo hoje, tanto positivo quanto negativo. Negativo é muito valioso também para a gente, e é muito importante a gente levar isso em consideração.
eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? De viver o hoje, utilizar essa estratégia para saber a melhor forma de lidar amanhã. Dificuldades elas vão existir e a gente tem que tentar da melhor forma aproveitar isso também. Não é fácil, mas é a única forma da gente conseguir aproveitar, porque isso vai acontecer. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar um pouco é, nesse processo mesmo. Eu acho que até a nossa conversa aqui, eu comecei a perceber isso de uma forma muito mais clara do que antes de conversar, né? Eu nem tinha pensado em nada relacionado a Perfeito. isso, né, na nossa conversa, mas isso é muito real para mim, né? A nossa conversa, ela mostrou uma mudança de necessidades, né? E a nossa Exatamente. necessidade, a gente está falando focado na parte profissional, mas a Perfeito, gente agora exatamente. tem que linkar a parte pessoal e tudo mais, que isso cada um vai ter as suas necessidades muito mais específicas do que as profissionais que a gente está falando hoje. Esse é o grande Perfeito, objetivo do projeto MindVet, né? É fazer exatamente. exatamente esse link De- profissional com o crescimento pessoal, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Ô, E Gabriel, igual você só concluir, Rafael, você falou de viver o hoje com ética, com respeito, com responsabilidade, né? E ter crenças e valores nobres, né, Gabriel? Que aí Com você certeza. transforma isso num propósito nobre também. Sim, não, com certeza. vamos agradecer, Gabriel, demais a sua disponibilidade, Fantástico, sua exatamente. retrospectiva da sua carreira, da sua trajetória. Isso aí, cara, sem dúvidas vai trazer bons frutos, né, para outras pessoas, vai ajudar outras pessoas a transcorrer esse mesmo caminho, as dificuldades, né, de nós todos. Muito Sua obrigado, Gabriel. disposição que acaba contagiando a gente, né? O cara é altamente disposto, produtivo, isso é um incentivo para a gente também. Com Eu certeza. queria agradecer muito também vocês dois. Vocês também são fontes de inspiração para mim. Eu falei lá no começo, né, que a visita do Guará lá em 2007, mas eu, por tabela, vou colocar dessa forma, a gente se conhece muito bem, né, tanto o Gorete quanto o Guará, que a gente acompanha de longe e é fato, né? A gente tem aí alguns relacionamentos em relação até estagiários e tudo mais, e isso é muito interessante, né? Porque assim, é muito bom quando a gente começa a ver que o lado profissional ele acaba vindo também com o lado pessoal, e quando as duas coisas andam juntas, é muito mais fácil, porque assim, mesmo hoje, eu como professor, para recomendar alguns alunos, né? Esse lado pessoal é extremamente importante. E eu Com falo que certeza. vocês são referências, né? Nesse lado profissional desde sempre, porque eu lembro do desenvolvimento de vocês, né? Nós acompanhamos, não tinha Instagram, mas a gente conseguia saber pelas conversas e já assisti palestra de vocês e tudo mais, não precisa nem comentar aqui, acho vocês excelentíssimos profissionais e também pessoalmente vocês são exemplos e é fato que vocês participaram aí também do meu entusiasmo e realmente hoje eu vejo que vocês estão trabalhando numa área que é extremamente importante, que é essa parte também de entender um pouco esse lado, ver essa parte pessoal e realmente vocês estão indo num ponto muito interessante hoje e gostaria muito aí de agradecer também vocês pelo convite. A gente que agradece, A sem dúvida gente que nenhuma. agradece, sem dúvida nenhuma. É uma honra. É isso aí. Obrigado, amigo. Valeu. Falou Forte então, abraço. gente. Até mais. Até mais.